Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, o seu fim de semana, que hoje seja um dia de paz, de alegria a todos e todas. Quero aqui também dar uma palavra em nome da nossa igreja, Igreja Batista da Orla Oceânica. Essa igreja que tem abençoado tantas vidas através do ministério do ensino à distância, ou o estudo bíblico à distância, como nós temos chamado, a EBAD, nossa EBAD. Esse é um ministério que a gente pratica já desde o tempo da pandemia, mas que tem resultado bons frutos para muitas pessoas que nos acompanham. Você que está nos acompanhando aí, dá um comentário, fala de alguma coisa boa que você tem desfrutado por causa desse estudo. Meu nome é Irênio Silveira Chaves, eu sou o pastor da igreja e nós estamos seguindo a nossa jornada. Se você curte a nossa transmissão, curte a nossa aula, se inscreva no canal. Você pode também curtir essa transmissão, dar um joinha e também compartilhar em suas redes sociais, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir alcançar um maior número de pessoas com aquilo que tem abençoado sua vida. Nós estamos seguindo uma série de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já estamos na nossa sexta aula, o quinto capítulo da nossa lição. Você tem esse material disponibilizado gratuitamente numa apostila que está no blog da nossa igreja. Onde fica o blog da Igreja Batista da Orla Oceânica? Aqui embaixo, você logo acessa e você clica ali no blog e você já vai encontrar o endereço da apostila. Ele está num link dentro do blog e ele vai te direcionar para o Google Drive e logo você vai poder baixar essa apostila. Ela é gratuita, você pode usá-la como quiser, está em PDF, é um e-book em PDF que você pode utilizar como quiser, ler no seu próprio celular, você pode ler também no seu tablet, pode ler no seu computador, pode armazenar, pode imprimir o que você sentir melhor, mais útil para fazer com esse material. Só pediria que, se você for usar a fonte, faça aquilo que a legislação brasileira do direito autoral manda, que é referenciar a fonte. Só isso, não precisa fazer nada mais não, tá bom? É uma maneira do mundo acadêmico que a gente aprende e acaba levando para a vida. E a igreja também precisa colocar em prática esse princípio ético do tratamento com o conteúdo. Se você tem um conteúdo em suas mãos, então você pode fazer bom uso dele, desde que cite a fonte. Essa é a regra básica. Estou falando isso porque ontem estava ouvindo uma palestra de um pesquisador que disse que entrou para a faculdade e não sabia desse detalhe. Gente, o camarada passa o ensino fundamental, o ensino médio inteiro, verificando o conteúdo de outras pessoas e não sabe que o direito autoral existe e que deve ser colocado em prática. Então ele reclamava que a universidade não tinha alertado a ele quanto a isso. Não, não é a universidade que tem que alertar. Quem tem que alertar são os cidadãos, que tem que ter consciência de que um conteúdo ele tem uma propriedade. E essa propriedade tem que ser respeitada, tem que ser valorizada e tem que seguir as leis. Muitas pessoas na igreja não sabem disso, não se dão conta disso. Eu mesmo já tive muitos problemas com textos produzidos em que as pessoas pegam o meu texto e colocam a sua assinatura no final, que é um ato de plágio, né? O plágio verdadeiro é isso é plágio. Então, eu estou aqui tocando num assunto que não tem nada a ver,
porque isso me pareceu importante nesta hora para justificar por que a gente tem esse cuidado. Bom, para a gente deixar isso de lado, o material é seu, viu, meu irmão? Minha irmã, o material é para abençoar a sua vida e você, então, faça o melhor uso que você achar, tá ok? Eu vou colocar aqui a nossa apresentação de hoje, nossa aula de hoje. Nós vamos entrar no capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios. São tantos números, né? É a sexta aula, é o quinto capítulo da nossa apostila, mas é o sétimo capítulo da carta aos Coríntios. E nós vamos estudar hoje sobre os relacionamentos, como que eles se constroem. Porque até aqui nós vimos que a igreja é formada de gente. A igreja é formada de relacionamentos. Muitas pessoas falam de que a igreja não pode ter grupinhos. O apóstolo Paulo, ele apenas critica o fato de que estes grupinhos que se formam na igreja se acham melhores do que outros e não diz respeito a isso. A igreja é feita de relacionamentos e nos relacionamentos nós nos aproximamos de quem mais nos identificamos. Isso não nos torna melhores ou piores do que qualquer outra pessoa. Toda igreja tem grupos de relacionamentos. Toda igreja você se encaixa em algum setor. Toda igreja você vai se aproximar mais de umas pessoas ou mais de outras pessoas. E assim por diante. Tem pessoas que vão se aproximar de você e tem pessoas que não vão se aproximar tanto. Então isso é importante a gente ressaltar. Paulo não critica a existência de grupos na igreja, mas critica a divisão, essa coisa da separação, da exclusão de outros, porque tem uma ideia diferente. Isso Paulo condena, a Bíblia condena, de você excluir o outro, você aniquilar o outro por causa da diferença. Não, isso é normal, todos os grupos aprendem a fazer. Mas como é que a gente aprende isso? Essa é a preocupação do apóstolo Paulo no sétimo capítulo da carta, quando ele vai falar da base dos relacionamentos saudáveis. Onde a gente aprende a ter relacionamento saudável? Na família. Quando alguém diz assim, vamos cuidar da família, quer dizer exatamente de fazer da família um espaço de aprendizado a se relacionar bem na sociedade. Então nós vamos partir para a nossa leitura do versículo motivador, que nós sempre utilizamos, e nós vamos daqui por diante pensar nisso. A família é objeto de interesse da igreja, porque é na família onde a gente aprende a ser gente. Valores humanos, toda essa coisa do preconceito, da formação estranha, começa lá dentro de casa. É dentro de casa que esses aprendizados estranhos são fortalecidos. O preconceito, a discriminação, o ódio, mas também o amor, a fraternidade, a solidariedade também se aprende em família. Então a gente precisa levar isso em conta, né? O versículo, para começar, é muito motivador. É para os homens, mas também para as esposas, porque são os dois personagens que tipificam a família em si, é o marido e a mulher. É assim que se constitui uma família. Esse é o princípio constitucional, inclusive. O que é uma família? É uma unidade de convivência que parte da relação entre um homem e uma mulher no contexto do casamento, o marido e a esposa. Há muitos teóricos que utilizam as análises da família a partir dos papéis. Isso foi um trabalho do funcionalismo no século XIX.
Foi muito forte isso, quando cada um tinha o seu papel e fazia com que a família funcionasse. Era o funcionalismo. O funcionalismo já ficou para trás há muito tempo. Nós estamos hoje em outras perspectivas de construção da família, como o construtivismo e outras teorias muito importantes que ajudam a gente a entender a constituição da família. Antigamente tinha a expressão da família funcional, o funcionalismo. Agora a gente tem que pensar também, porque além da família funcional, existe a família desfuncional. Tem as desfuncionalidades da família. E me parece que é exatamente nessa área dos equívocos quanto aos papéis, as expectativas desejadas para o cumprimento dos papéis em família. Aí vem, então, a palavra do apóstolo Paulo, que não era nem funcionalista nem construtivista. Ele era apenas um seguidor de Jesus. Ele diz assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. Por que ele começa com o marido? O primeiro, não é a mulher que tem que obedecer, tem que ser submissa? Na cabeça do apóstolo Paulo, não. Se tem alguém ensinando esse tipo de coisa na igreja, não entendeu a Bíblia nem a teologia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um teórico que coloca ambos, homem e mulher, em pé de igualdade. Ah, mas ele manda mulheres ficarem caladas na igreja. Simão, isso aí é um contexto cultural que a gente precisa entender em outro momento. Mas aqui nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo falar sobre a família, não a ação de homens e mulheres na sociedade, na igreja. Ele está querendo falar da família. Então vamos reduzir aí esse universo de coisas e vou colocar isso dentro de um núcleo que é a família. E na família, homem e mulher têm equivalência, são iguais, são corresponsáveis, todos têm papéis iguais. Então, o marido, em primeiro lugar, toma a iniciativa, por favor, meus irmãos, de cumprirem seus papéis. Quais são os papéis que você tem que cumprir? Eu não sou funcionalista, eu não gosto desse método de análise da família, dizer que o homem tem que fazer isso e a mulher tem que fazer isso. Não. Homem e mulher têm papéis semelhantes, equivalentes. Pode ser até que seja diferente por uma questão de acordo entre os dois, mas os dois são responsáveis. Tanto que ele diz, e a esposa deve fazer o mesmo. Esse o mesmo aí é forte. Em outras traduções é do mesmo modo. Do mesmo modo. Então, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Simples assim, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Entender dessa maneira a forma com que o apóstolo Paulo trata as relações familiares. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido, ambos cuidando um do outro. O que ele quer dizer é isso. Marido, cuide da sua esposa. Esposa, cuide do seu marido. Ah, mas o meu marido... Não, é do mesmo modo. É junto. Um cuidando do outro, o outro cuidando do um. É assim que funciona a família, viu, meu irmão? Logo de cara a gente já tem uma lição muito forte para a vida em família. Eu gosto muito desse versículo. Eu utilizo esse versículo, inclusive, no curso de preparação de noivos, que a gente sempre faz na igreja para a preparação para o casamento. É uma estratégia que eu utilizo para explicar. Olha, é isso, você vai ter papel, esposo, como esposo, e você vai ter papel como esposa. Mas, no que diz respeito à relação, é um cuidando do outro, o outro cuidando do um.
Foi assim que a Bíblia ensinou a gente. Em todo lugar você vai encontrar isso. Quando o Senhor cria a mulher, ele diz que a mulher é como se fosse um espelho da gente, que a gente se olha e se vê nela. É como se fosse um reflexo da gente. A palavra traduzida é absurdamente machista, que é coadjutora. Coadjutora não quer dizer isso. A palavra correta é cooperadora. Ela trabalha junto, ela está junto, ela tem vontades, ela tem sentimentos, ela tem intencionalidades que precisam ser respeitadas, como são as do marido. Então, marido e mulher, todos juntos, ambos juntos, unidos. Qual outro sinônimo de união? Cooperam para o bem da família. De tal maneira que o sucesso ou o fracasso de um casamento nunca é de um só. Nunca é de um só. Ok? Então vamos começar a nossa abordagem. Já deu para aquecer, não deu? Então vamos em frente. Havia um problema na igreja, que nós vimos nas 2 lições passadas. Se você perdeu, você pode dar uma olhadinha aí na playlist, nas 2 aulas anteriores, e você vai ver que o problema da licenciosidade moral, principalmente na aula passada, né, com aquelas coisas dos cultos pornográficos que eles praticavam na cidade. Então, essa convivência da igreja numa cidade moralmente afetada fazia com que o comportamento dos crentes também fossem prejudicados. Havia problemas, com certeza. Não era fácil conviver numa cidade assim. E nós até mencionamos um dos problemas, que era de um jovem que convivia maritalmente com a sua madrasta, não ao mesmo tempo, mas que era uma coisa assim meio escandalosa. Como é que pode? O camarada se uniu à sua própria madrasta. Então, isso não soou bem. Porque, embora a sociedade fosse permissiva, aquilo não soava bem na igreja. Então, a igreja não pode ser permissiva. E aí, o apóstolo Paulo apresenta um caminho para resolver os problemas de licenciosidade, de permissividade na vida da igreja. Numa igreja inserida numa sociedade moralmente corrompida. Como ser cristão numa sociedade como essa? Como ser cristão numa sociedade moralmente corrompida? Então, diante disso, dessa licenciosidade moral dos coríntios, da cidade, quanto à sexualidade, Paulo toma a decisão de encorajar a que as pessoas experimentem a vida sexual entre homem e mulher no contexto do casamento. Esse é o princípio que ele adota. Certa vez, uma grande igreja nos Estados Unidos foi criticada por fazer preconceito à questão LGBT. Foi acusada de homofobia. E então, o pastor dessa grande igreja, que é um grande escritor, um grande teólogo, ele teve que escrever uma nota que foi publicada no The New York Times, o grande jornal dos Estados Unidos, para justificar qual é a posição da igreja. Então, ele defende a posição da igreja de apoio, de respeito à causa LGBT. Isso é um aspecto. Respeitamos os direitos da população LGBT, mas nos reservamos também o direito a ensinar na igreja o princípio bíblico, que é esse aqui, que Paulo apresenta aqui. O princípio bíblico de defender a relação sexual entre homem e mulher no contexto do casamento. É um direito da igreja? É, claro, com certeza. Ninguém tira esse direito da igreja. Pode mudar todas as leis
mas é um direito da igreja utilizar um princípio bíblico, que é o seu manual de fé, é um direito de interpretação das escrituras numa sociedade democrática, de enfatizar esse princípio, sem a necessidade de ter que ofender os outros. Não, existem vários princípios, várias teorias, várias ideias, mas a igreja adota, e é o que Paulo faz aqui, né? Ele está numa sociedade com várias ideias, com várias constituições de relacionamentos, e ele diz, olha, eu me reservo aqui no meu direito de ensinar aos irmãos a praticarem, terem relações sexuais entre homem e mulher no contexto do casamento. Isso é um direito da igreja, isso ninguém tira, isso não muda também a minha cabeça. Eu entendo que a população LGBT tem vários direitos, elas são portadoras de direitos e elas são dignas desses direitos, elas precisam ser respeitadas em sua dignidade. Agora, o que a igreja faz com isso? A igreja toma uma posição. Esse é o princípio bíblico que a igreja adota. Podem interpretar o que for, isso que não é fundamentalismo. Fundamentalismo é outra coisa. O fundamentalismo, ele ensina outros critérios que são anacrônicos, mal interpretados, utilizando-se de uma tradução equivocada das escrituras. Um dia a gente pode até conversar sobre isso. Mas no que diz respeito à posição do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 7, isso aí é exclusivo daqui. E a gente precisa levar isso em consideração. É como se fosse um princípio orientador para a vida da igreja. E acredito que esse princípio é válido para os dias atuais. É um princípio que eu utilizo. Se alguém me perguntar, você é a favor de união A, união B, você é a favor de direitos? Olha, o meu princípio é esse. Eu defendo a união entre a relação sexual entre homem e mulher no contexto do casamento. É isso. Esse é o princípio. Daí por diante a gente conversa. O que pode acontecer? O que tem de direito? O que a igreja pode fazer? O que pode virar lei? O que não pode virar lei? Isso é fora desse princípio. Esse é o princípio da igreja. Daí por diante é diálogo, é respeito, é dignidade do outro, é olhar para o outro com misericórdia, com compaixão. É assim que a gente funciona. Não é na base da lei. A lei da igreja não é lei para a sociedade. Não é. Isso aqui não é lei para a sociedade. Ele diz que é um princípio da igreja. Não é um princípio para a legislação do país, para o critério para julgar uma sociedade. Isso não, nós somos igreja, nós defendemos isso, é isso que nós praticamos, nós ensinamos, nós estimulamos, nós promovemos essa relação entre homem e mulher no contexto do casamento. Ok, entendeu? Agora, se a lei é A, se a lei é B, se vai mudar, se não vai mudar, se o STF vai fazer, se a Constituição vai ser mudada, se vai ter PEC no Congresso, se o Ministério da Justiça vai fazer ou acontecer, isso não é questão da igreja. A igreja não tem o direito de impor suas regras morais sobre a vida de uma sociedade inteira. Primeiro, porque o Estado é laico. O Estado é laico. Ele se rege pelas leis de boa convivência entre as pessoas, não pela imposição de uma regra moral. Isso tem sido tão difícil das pessoas entenderem. Há pessoas tão rigorosas na sua moral, na sua moralidade, que não conseguem entender que uma coisa é aquilo que a igreja ensina para os seus membros, para os seus adeptos, para os seus seguidores, e outra coisa é aquilo que a lei estabelece para o país, para a boa convivência entre as pessoas, para a dignidade, para a liberdade entre as pessoas. São duas coisas completamente distintas. E você, quando condena o outro por pensar diferente de você, aí você comete um crime.
É crime, sim. Homofobia é crime. A Bíblia não autoriza ninguém a sair condenando o outro por ele ser de um jeito ou de outro diferente de você, por pensar diferente de você. Muito pelo contrário, a Bíblia nos chama a amar, a ouvir, a poder respeitar uns aos outros, porque é assim que vamos nos fazer com o direito de ser ouvidos também. A gente precisa rever muita coisa na vida da igreja, viu, meus irmãos? Não estou aqui ensinando regra moral nova nenhuma. Estou aqui apenas reforçando esse aspecto que é fundamental para que a gente possa entender a família. Se a gente quiser entender a família, nós temos que ter um princípio. E o princípio que o apóstolo Paulo adota, que eu concordo, é essa coisa, né? Esse princípio de estimular, promover, ensinar a base da relação sexual entre homem e mulher no contexto do casamento. Pode ser que eu tenha criado um problema tremendo com esta palavra, tanto para os moralistas quanto para os defensores de causas de direitos LGBT. Pode ser, mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu acho que nós precisamos ter o bom senso da gente sentar e dialogar e entender que a igreja tem o direito de ensinar assim, sem preconceitos, sem discriminar, sem estabelecer juízos de dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Esse é um princípio da igreja. A igreja ensina assim. Ah, mas todo mundo tem que seguir? Bom, aí é outro aspecto de cada comunidade local, cada comunidade vai entender de que maneira ela pode lidar com isso. Não pode ser regra universal. Não é regra universal. Isso aí é um princípio. Sabe o que é um princípio? É um orientador, é um parâmetro, um paradigma que vai nos ajudar a entender. Esse é o meu paradigma. Eu entendo dessa maneira, é a partir desse princípio que eu vou pensar nos outros, nas outras decisões, nos outros aspectos. Esse é o princípio. Partindo desse princípio, então, o que acontece? A vida conjugal, a vida entre homem e mulher no contexto do casamento, oferece as condições favoráveis para a solução dos problemas na área de sexualidade. É a única relação, segundo a gente entende, que homem e mulher podem ter uma realização existencial plena. Não é só a Bíblia que diz isso. Quem diz isso são pensadores, psicólogos, analistas do existencialismo, porque nós temos uma constituição física que precisa de realização. E esta realização encontra condições favoráveis, plenas, no contexto do casamento. Deveria, mas nem sempre acontece. O que nós temos, na maior parte dos casos, são casais frustrados, com experiências sexuais dolorosas, muitas pessoas sofrendo com isso na igreja, porque não encontram dentro do seu casamento as condições favoráveis de realização existencial. Então, os problemas na área de sexualidade, apesar de todos os conflitos que estão implicados nela, que de fato é isso, a sexualidade humana é um território de conflitos, não é fácil. A sexualidade humana tem várias complexidades que precisam ser levadas em consideração. Já aconselhei muitos casais com conflitos na área de sexualidade. Tenho feito um trabalho como psicanalista nessa área e me coloco à disposição de quem precisar de ajuda, pode procurar. Estou à disposição dos irmãos e das irmãs para resolver e tentar ajudá-los na compreensão desses conflitos. Porque é compreendendo por que você enfrenta esse conflito é que você vai encontrar uma maneira de solucionar.
Então, o apóstolo Paulo entende, a Bíblia entende assim, e eu percebo que é assim, a vida conjugal ela tem aspectos que tornam mais favoráveis à solução desses conflitos na área de sexualidade. É onde você vai encontrar melhores condições para isso. É fácil? Não, não, porque muitos casais também enfrentam conflitos porque carregam uma série de informações equivocadas, formações conflitantes, não é? Traumas, tem várias coisas que estão implicadas na sexualidade. O relacionamento em sociedade, sobretudo no contexto da igreja, é resultado daquilo que a gente aprende na família. Ela é reflexo da vida familiar. Se a igreja, se a família tem problema, toda a sociedade vai ter problema. Se as famílias da igreja têm problema, toda a igreja vai ter problema também. Então é bom que a gente entenda isso, que a família ela é uma base estrutural de toda a vida da sociedade, não como uma célula máter, como queriam os funcionalistas, mas como um princípio organizador. É lá que a gente aprende a ser gente. Os principais valores da vida social, elas são aprendidas no contexto da família. Então, se tem algum aluno meu, ex-aluno, né, me ouvindo, já lembrou aí das aulas sobre processos de socialização, como que a gente aprende as coisas. E a socialização que acontece no contexto da família é a chamada socialização primária, onde a gente aprende os valores fundamentais para viver em sociedade, para relacionar-se com o outro. É lá na família que isso acontece. Então, se uma pessoa carrega equívocos ao longo da vida, vai procurar lá. Foi lá na sua formação inicial, foi na maneira de compreender as coisas, né, da sua família que você aprendeu certos valores, certos princípios, certos preconceitos também. Foi lá que a gente aprendeu. Ninguém nasce preconceituoso, dizia Desmond Tutu, o bispo lá da África do Sul, contra o apartheid. Ninguém nasce racista. A gente aprende a ser racista. Toda forma de preconceito que a gente aprende. E aprende aonde? Está lá dentro da família. É a família que tem essas compreensões, muitas vezes ingenuamente. Não estou aqui culpabilizando nossos pais, né? Mas ingenuamente, porque eles incorporam os valores da cultura e é através da convivência familiar que esses valores são transmitidos. Então é bom a gente entender isso, né? De que a família é espaço de aprendizado para a gente viver em sociedade, viver na igreja. Cuidar dela é cuidar da vida. Por isso que o tema do cuidado da família, ele não pode estar na boca de qualquer um. Não é campanha política. Eu tenho uma desconfiança de candidato que diz: eu vou defender a família. Gente, família todo mundo defende. Defende a sua. Se você conseguir defender sua família, você já fez uma grande coisa, porque é para isso que a gente vive. A gente vive para nos proteger, para nos fortalecer. Então, quando a gente cuida da nossa família, olha, gente, a gente está cuidando da vida de um modo geral. Duas constatações sobre a vida conjugal que nós vamos encontrar com o apóstolo Paulo. Primeiro, a vida conjugal é uma vida de reciprocidade e de complementaridade. São dois princípios que Paulo utiliza, né? A reciprocidade é que a responsabilidade de um é a responsabilidade do outro.
Então, meu querido irmão, sua esposa tem que lavar a louça. Você tem também. Ah, minha querida irmã, seu marido tem que sustentar a casa, prover a mulher também. Então é uma reciprocidade, tá bom? Tudo que você cobrar do outro, do seu cônjuge, você pode entender que você também tem o papel de fazer. E complementaridade, porque aquilo que falta em você, você precisa encontrar no outro. Então, essa complementaridade é que faz a união do casamento. Isso eram os funcionalistas que pensavam assim. Stuart Mills, ele perguntou o que faz uma sociedade se manter unida. Então ele foi estudar sociologia, criou um método sociológico para entender. Aí eu pergunto aqui, o que faz com que um casal se mantenha unido? Primeiro, reciprocidade. Segundo, complementaridade. Um é o apoio do outro. Um é o complemento do outro. Ok, gente? É para isso que a gente vive em família. Para a gente se ajudar, para a gente se integrar, para um complementar o sentimento do outro. São palavrinhas novas no casamento, não é? Muita gente diz, cumplicidade, não sei o que. Não, a Bíblia diz isso. É recíproco. O que vale para um, vale para o outro. E é complemento. O que falta em um, deve ter do outro. O divórcio é uma segunda coisa que Paulo vai ensinar aqui. O divórcio não é a melhor solução para os conflitos em família. Pastor, a minha esposa, o meu cônjuge não é recíproco comigo. Ele não cumpre com seus deveres em casa. Ele não me complementa. Qual é a solução? Divórcio? Não, não é a melhor solução. Divórcio, meu irmão, minha irmã, nunca foi a melhor solução. O que a gente faz? Aguenta até o fim? Não, espera que isso o apóstolo Paulo tenha uma solução. Mas o divórcio não é a melhor. Pode ser? Pode, não está proibido. A Bíblia não proíbe o divórcio. Ela não proíbe, ela apenas diz, não é a melhor. Não é a melhor saída. Aliás, as pesquisas ultimamente indicam que o divórcio nunca foi a melhor solução para o problema do casamento, os problemas do casamento. Porque se você sai de uma relação por causa de um problema, você começa uma outra relação com os mesmos problemas. Porque primeiro, então, você precisa tentar resolver o problema. Aqueles problemas que prejudicam a relação do casamento. Depois sim, aí você vai tentar entender se realmente o divórcio é uma solução viável, mas não a melhor, nunca será a melhor. Não, socialmente falando, não estou falando em termos bíblicos, estou falando em termos sociais, em termos humanos. Ele não é a melhor solução. Bom, sobre o divórcio, Paulo lembra que ele envolve um processo doloroso, por isso que ele não é a melhor solução. Não existe aquela coisa, divórcio consensual. Olha, eu não conheço nenhum divórcio que tenha sido fácil. Ele sempre é doloroso e sempre é traumático, sempre. Uma vez conheci um palestrante, ele era de uma igreja no Rio de Janeiro. Ele então fazia palestras na igreja. E ele disse, olha gente, casamento não é fácil. E eu sei disso, porque já passei por 5 divórcios. Já casei 5 vezes. Então ele era um especialista, não é? Esse casamento não é fácil. Então ele tinha muito a dizer sobre divórcio mesmo. O divórcio, meu irmão, minha irmã, é sempre uma perda irreparável. Os traumas que levam a um divórcio não são corrigidos. Ele fica ali mantendo aquelas feridas. Tinha até um quadro humorístico de uma esposa divorciada que ficava cobrando responsabilidades do ex-marido. Então ela ligava e ficava cobrando de forma engraçada
fazendo piada, né? Então, quando o marido do outro lado da linha, né, que a gente não ouviu o que ele falava, contestava, aí ela tinha o bordão: ex-mulher é para sempre. Ex-mulher é para sempre. E é de fato, irmão, ex-marido, ex-mulher, sempre existirá. Eles estão ali, eles vão existir. Uma vez um jovem veio a mim dizer que queria se separar da esposa porque ele não aguentava mais e tal. Aí ele disse: olha, você tem que fazer uma escolha. Se você quer a sua companheira como sua esposa ou como sua ex-esposa. É uma escolha que você tem que fazer. Porque o que você escolher vai ser para sempre. E a maneira como você vai lidar com isso vai ser para sempre. Por isso que a gente precisa pensar, o divórcio não é a melhor solução para os conflitos conjugais. Apesar das interpretações literalistas que existem, né? Aí pega, lá no livro do profeta Malaquias diz que Deus abomina o divórcio. É verdade, Deus não gosta do divórcio. Ninguém gosta. Quem é que gosta de divórcio? A não ser advogado que ganha dinheiro, né? Advogado gosta desculpa aí, meus irmãos advogados, né? Eu conheci um advogado que ele, quando vinha um casal para falar de divórcio, a primeira coisa que ele fazia era tentar unir o casal, saber o porquê do conflito. E ele dizia para mim: olha, muitos conflitos conjugais são resolvidos no meu escritório e eu perco o cliente, mas não faço com que se perca o casamento. A prioridade é cuidar do casamento, é manter a relação, porque eu sei que vai sair daquela e vai enfrentar um outro problema. Então, apesar das interpretações moralistas, não é? Literalistas, dizendo que a Bíblia condena, que não quer, que não sei o que e tal, há um princípio claro que a Bíblia deixa claro, deixa ali bem nítido para nós: existe vida depois do divórcio. Divórcio não é morte. Você não morreu, você vai viver. Apesar de ser traumático, existe vida depois do divórcio. É isso que a Bíblia deixa bem claro. Então, meu irmão, que você passou por um divórcio, não se entristeça por isso. Existe vida. Deus ama você. Né? Embora o índice de divórcios tenha aumentado na sociedade, o papel da igreja não é combater o divórcio ou condenar quem passa por essa situação dolorosa, mas promover o que fortalece a vida conjugal. Eu sou do tempo em que foi decidido no Congresso Nacional a reforma constitucional adotando o divórcio no Brasil. Eu me lembro, o senador Nelson Carneiro foi o autor da proposta, que era um católico aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele enfrentou muitos problemas, né? Muitas dificuldades, porque ele foi muito acusado por ser um religioso e defender o divórcio no Congresso. Mas a lei foi aprovada e então os pastores batistas da região onde eu estava começando o meu ministério pastoral se reuniram para dizer: o que nós vamos fazer? E agora? Vamos aceitar divorciado na igreja? Aí disse: olha, gente, o que nós temos que fazer é o seguinte: primeiro, nós não devemos condenar o divórcio, mas devemos fortalecer o casamento. Essa é a linguagem da igreja. Não devemos condenar o divorciado. A lei já tem uns 50 anos, mas devemos fortalecer o casamento. Trabalhar preventivamente. E é isso que a igreja precisa fazer. Como resolver os conflitos conjugais nesse fortalecimento da família? Paulo dá a dica. Primeiro, exercer o cuidado com o outro. Você precisa cuidar do seu cônjuge, cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido. Minha querida, meu querido, cuide do seu cônjuge. Segundo, desenvolver uma afetividade madura. Ter sentimentos, não essa coisa ingênua, essa coisa melíflua, né?
Ah, meu marido não me dá carinho. Carinho é troca, minha irmã, meu irmão. Carinho é reciprocidade. É tarefa um do outro, é cuidar do outro. Carinho é cuidar do outro. Perseverar em oração, orar pelo seu casamento, orar pela sua vida conjugal. Então, esses princípios, né, que o apóstolo Paulo apresenta são tão simples, tão fáceis de se fazer. Cuidar do outro, ter afeto pelo outro, orar pela sua casa. Olha, gente, isso aí é essencial para se manter pelo casamento. Um dia um jovem veio falar que ia largar a esposa. Ok, antes de fazer isso, o que você já fez pelo seu casamento? Aí ele falou um bocado de coisas. Assim, entre essas coisas, você já orou pelo seu casamento? Você já perguntou a Deus se é isso que ele quer para a sua vida? Aí ele então pensou, isso não fiz, então volta lá e ora pelo seu casamento. Um mês depois ele voltou e disse, pastor, desisti da ideia. Eu entendi que o casamento é melhor para mim. Ok, que bênção, que maravilha, que Deus continue a abençoar a sua vida. Então, de acordo com essa compreensão mais conservadora da Bíblia, a Bíblia autoriza o divórcio? Sim, ela tem duas atenuantes que eles dizem, duas circunstâncias atenuantes, que é a infidelidade conjugal e a vontade da parte de quem não tem temor a Deus. O apóstolo Paulo, ele não cita a primeira, ele apenas se refere à segunda. Se alguém quiser se separar, se separa, não tem problema não. Paulo tinha posições claras sobre o divórcio. Para o apóstolo Paulo, a melhor solução para o problema sexual era o celibato. Viu, gente? Você que fica falando aí, porque Paulo condena. Não, ele tinha uma posição muito clara. E talvez até alguns analistas da biografia do apóstolo Paulo diziam que talvez ele fosse um divorciado. Talvez. Não há nenhuma certeza disso. Mas ele diz que a melhor alternativa para o problema do casamento é a vida celibatária. Tá? No capítulo 7, ele dá uma lidinha ali que você vai ver. Porém, ele faz questão de afirmar que esta é uma posição pessoal. Ele acha isso. Ele estava certo de que sua opinião era digna de credibilidade. Pode confiar que é isso mesmo. Bom, não sei se é essa a melhor solução. Muitas pessoas teriam muita dificuldade de colocar isso em prática. Ele faz, inclusive, um jogo de palavras. Ele diz, eu mando. Não eu, mas o Senhor. Mas digo eu, não o Senhor. Esse jogo de palavras é muito importante para dizer aquilo que ele entende como princípio divino para o casamento e princípio pessoal, moral dele para o casamento. Jesus também se posicionou sobre o divórcio, não é mesmo? Ele afirmou que o divórcio é sempre resultado de um coração endurecido. Por que existe divórcio no mundo? Porque as pessoas têm problemas, só isso. Coração endurecido é o quê? É uma pessoa que tem sentimentos próprios, né? Que tem afetos, que tem compreensões próprias que orientam a vida dele. Então, o divórcio existe exatamente por causa da dureza dos corações, como diz Jesus. Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Deus não fez o casamento para o divórcio. O divórcio existe porque a gente tem problema, só isso. Simples assim, não é por causa da maldade, não sei o quê, do pecado. Não, é porque a gente tem problema. Gente é gente. E gente tem problema. Paulo apresenta os princípios para a vida conjugal. Vamos anotar alguns deles? Primeiro, o compromisso. Versículo 3, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Compromisso mútuo. Segundo, entrega mútua também. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Entrega mútua. Um ao outro. Eu mando no meu corpo é meu, minhas regras. Se você é casado, não, meu amigo. Está errado.
Sua esposa é partícipe. Você convidou sua esposa a ser partícipe das decisões sobre o seu corpo. Intimidade. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. A Bíblia estimula o ato sexual, sim. Não tenha vergonha disso, não. Sexo não é coisa nojenta, pecadora. Sexo é bênção. Bênção para o seu casamento. E Paulo diz, olha, é isso. Faça com que essa relação seja prazerosa, seja satisfatória para ambos. Se dediquem a isso. Se empenhem nesse mistério. E o que a igreja, então, deve fazer por esse casamento? Bom, tem algumas coisas que ela precisa e pode fazer. Primeiro, encorajar o relacionamento conjugal. A igreja pode fazer isso, estimular as pessoas a terem um relacionamento conjugal saudável, afetivo, sexualmente prazeroso. Há mais chance de sucesso ao se restaurar uma relação ferida do que ao começar uma nova. A igreja é a única instituição no mundo que tem o compromisso de encorajar pessoas a experimentarem a realização pessoal através da relação sexual entre homem e mulher no contexto do casamento. Esse é o papel da igreja. É a única no mundo a fazer isso, sem discriminar as demais. Diz o apóstolo Paulo, para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido e o marido não deve se separar da esposa. Simples. Tem alguma outra ordem? Não, é essa. Está casado? Então mantenha-se casado. Só isso. E estimula isso, promove isso, valoriza. Segundo, acolher pessoas feridas. Quanta gente ferida na igreja por causa de conflitos conjugais. Quantas pessoas, inclusive, divorciadas na igreja, que já passaram por situações traumáticas. Todo divorciado é uma pessoa que passou por uma situação traumática numa relação anterior. A Bíblia diz que Deus não gosta do divórcio, e é verdade. Deus abomina o divórcio. Mas Ele ama cada pessoa, cada ser humano, mesmo que seja divorciado. Estará sempre pronto a restaurar a alegria de viver a quem o busca. A igreja precisa ressaltar isso. Paulo relembra o que disse em 1 Coríntios 6, capítulo 20. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Meu irmão, você está sendo escravizado por sua esposa. Minha irmã, você está sendo escravizada, dominada, explorada pelo seu marido. Você não é obrigado a ficar como escravo de ninguém. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para uma vida livre. E Ele pagou um preço por isso, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se disso. Ninguém está sujeito à servidão. Ninguém está sujeito à servidão. Você não vai ser odiada por Deus por causa disso. Se o divórcio for a única solução viável para o seu problema. E, em terceiro lugar, estimular a realização dos propósitos divinos no casamento. O casamento não é uma competição, mas um relacionamento que depende de acordos. Lembro-me de uma crônica de Rubem Alves, quando ele compara o casamento a um jogo de tênis e a um jogo de frescobol.
Frescobol é aquele joguinho de praia, né, gostoso, que um joga bola em condições favoráveis para o outro. O tênis não. O tênis é uma competição em que a intenção do jogador é fazer o outro errar. No frescobol, a intenção é fazer o outro acertar. Ambos são esportes praticados com raquete e bola. No frescobol, se estimula o acerto. No tênis, se ressalta o erro. Então, o casamento não é uma competição de tênis. É uma gostosa partida de frescobol, que dura. Mas o relacionamento ele depende, então, de acordos, não é? Diz o apóstolo Paulo assim: irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Que coisa, hein? Aqueles que choram, que se alegrem ou compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Gente, a vida é muito curta. Aproveita enquanto tem. Eclesiastes diz: aproveita a vida ao lado da esposa da sua juventude. A mulher que você ama, ou o cônjuge que você ama. É o conselho das Escrituras. Aproveita a vida. Aproveite o momento. A vida é muito curta. Então, curte esse momento. Aproveite esse momento o melhor que você puder. Para a gente pensar e levar para a vida, não é? A vida cristã traz consigo um convite permanente a uma restauração constante da vida em família. É o convite que a palavra de Deus nos faz. Volte-se para a sua casa, volte-se para o seu cônjuge, volte-se para os seus filhos. É assim que a vida cristã acontece. É o primeiro lugar onde você vai se sentir realizado como pessoa. Para a gente levar para casa esse versículo de 1 Coríntios 7:17. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Tanto quanto possível, coloque isso em prática. Amém? Vamos orar? Precisamos orar por a nossa família, não é? Pela nossa vida, pela nossa posição em casa. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse estudo, por esta palavra. Senhor, que isso ajude muitas pessoas que nos ouvem a encontrarem respostas para suas angústias. A vida conjugal não é fácil. Viver como casado tanto é uma aspiração quanto é um grande conflito. Por isso eu peço a tua bênção, que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Estamos chegando ao final da nossa aula. Logo mais à noite estaremos em nosso espaço. E eu convido você a nos conhecer e a passar momentos agradáveis conosco. Hoje às 18h30, na Rua Doutor Paulo César, 150, no bairro Jardim Caraí, logo ali atrás do Instituto Abel. Você é o nosso convidado especial. Amém? Até lá!